Oi, pessoal! Amanhã começou cedo nesse sábado aqui no consultório, com consultorias online. E das dúvidas que surgiram nas consultorias, uma foi muito gritante em mais de uma consultoria, que foi a questão de os pais querem saber mais detalhes, né? Querem entender como eles devem avaliar os filhos deles, observar os filhos deles nos comportamentos que esse príncipe ou que essa princesa apresenta, para perceber se esses comportamentos estão adequados para essa primeira infância, para o processo da aprendizagem, para o processo da socialização, para o desenvolvimento comportamental, para o desenvolvimento da fala, da linguagem, enfim. Então eu achei importante juntar todas essas dúvidas e formatar uma resposta única, né, que eu já passei para eles na consultoria, mas para vocês também, para que vocês possam observar os pequenos de vocês e avaliar com um olhar de pai e de mãe se não seria a hora de buscar uma ajuda profissional para poder ajudar seu pequeno ou sua pequena, ou se está tudo caminhando direitinho. Então vamos lá, existem comportamentos que são primordiais, que são essenciais, na verdade, para o processo de aprendizagem, para o processo da linguagem, desenvolvimento da criança, da fala, enfim. Então a criança precisa imitar. Imitação é importantíssimo para o processo de aprendizagem. Quando eu falo imitar, é imitar dançando, é imitar fazendo gestos, é imitar com comportamentos, com sons que o adulto faz, ou que a criança vê na televisão, ou que o irmão faz, enfim, imitação. Quando a gente vai, por exemplo, num restaurante que a gente nunca foi, num país que a gente nunca foi, por exemplo, e a gente não sabe aonde são as coisas, né? Onde estão as coisas para se pegar, como que flui aquele processo de pegar o prato, comer, onde é que paga, enfim, onde que senta, o que a gente faz? A gente chega no local, olha tudo que está em volta, observa o que as pessoas que estão naquele local estão fazendo e a gente faz o quê? Imita. E aí a gente consegue, então, seguir o fluxo, né? E comer, e pegar o prato, ver onde está a comida que você quer, onde você tem que pagar, como que é que você tem que pagar, onde você tem que sentar, enfim. A imitação é importantíssima para a fala, para a linguagem, para o convívio social. A criança observando como os adultos, como os demais fazem, ela passa a reproduzir não só o comportamento, mas o som, porque a fala é uma imitação, né? Nós imitamos sons que nós ouvimos quando crianças e aprendemos que mamãe é a minha mãe. Mamãe, que a minha mamãe falava quando eu trocava a minha fralda, eu me refiro a ela quando eu emito aquele som, quando eu repito aquele som que ela fazia para mim. Então, imitação é muito importante. Imitação ativa neurônios espelhos, que são neurônios importantes do cérebro, em partes do cérebro que são a área do cérebro social, que é importante para quê? Para empatia, que é importante para quê? Para o convívio social. Então, imitação. O gesto de apontar com o dedinho, indicador importantíssimo para a aprendizagem e para a fala, porque a criança, quando aponta, ela pede ao adulto para olhar junto para algo que ela quer, comentar, que ela quer mostrar. Isso é interação social, de uma forma mais rudimentar, sim, mas é interação social. E de certa forma, há uma interação ali entre o adulto e a criança, ou entre outra criança e ela, né? E além disso, traz também no gesto de apontar, se o adulto verbaliza, você instiga também a criança a verbalizar também juntamente com o ato de apontar. Então, ele é também um comportamento primordial e essencial, antecipando essa fala. Então, é importante apontar. Outra questão é a modelagem de comportamento que o cérebro apresenta. Então, o cérebro é inteligente, claro. Então, ele aprende que coisas que me dão prazer, a criança entende que coisas que dão prazer a ela vai repetir várias vezes. Coisas que não são tão interessantes para ela, que não dão tanto prazer, que a incomodam ou que forçam muito, ela faz menos. E aí que a gente tem que se atentar. O seu pequeno está sempre fazendo mais do mesmo? Isso não é aprendizagem. A partir do momento que eu aprendi e faço mais do mesmo o tempo todo,
diversas vezes, ou na maioria das vezes, eu não estou aprendendo, concordam? Sinapses novas entre os neurônios não estão acontecendo. Então, eu não estou evoluindo na aprendizagem. Então, eu sempre preciso criar desafios para esse cérebro, né? Então, mesmo que a criança recue um pouquinho com o novo, é sempre importante instigá-la. E ela aceita bem esse instigar? Inicialmente não, mas logo em seguida ela aceita. Isso é importante saber. Ou ela recua, ela desvia o olhar, isso não é legal. Então, a gente precisa, de certa forma, se atentar. Se ela sempre quer fazer mais do mesmo, ela sempre só quer brincar de carrinho, ela sempre só quer abrir e fechar a porta, ela sempre só quer correr e pular, ela sempre só quer fazer movimento para frente, para trás com determinado objeto, ficar rodando determinados objetos, isso não é legal, né? Ela sempre só quer brincar com os mesmos brinquedos, isso também não é legal. Então, a gente também tem que ter esse olhar. Outra questão, segmento de comando. Você pede, filho, em torno dos 2 anos, algumas crianças até um pouquinho, alguns meses antes. Filho, vai lá no quarto da mamãe e pega o sapato do papai que está embaixo da cama. Ele vai conseguir entender esse comando e ir lá pegar? Veja bem, uma coisa é, filho, pega o carrinho em cima da cama, que talvez seja fácil para ele visualmente ali naquele local. Outra coisa é você dificultar um pouco mais. À medida que você vai dando comando simples, você ir dificultando. Ele vai, nesse desafio cerebral, ele vai alcançando, ele vai conseguindo, até em pedidos seus que fogem um pouquinho o que está naquele contexto, ele consegue compreender aquilo e fazer, como eu dei o exemplo do sapato. Ou então, filho, vai lá na cozinha e pega para a mamãe o pano que está no chão, por exemplo. Não é do convívio dele ali, né, da rotina dele, mas ele consegue compreender e ir lá na cozinha, entender o que é o pano de chão, pegar e levar até você. Outra coisa, olhar, manutenção de contato visual. Seu filho olha para você enquanto você está dando esse comando, olha para você quando você fala com ele. Isso é importante. Olha para você quando você o chama pelo nome. Isso também é importante. Ah, ele não olha. Então, a gente precisa perceber aí por que esse comportamento está acontecendo e buscar ajuda para a gente poder ativar conexões cerebrais para fortalecer esse contato visual, ao chamar pelo nome olhar, dentre outros comportamentos que foram os que eu citei nesse início desse vídeo. Então, outro detalhe importante, alguns pais falam, não, mas olha só, ele olha, ele segue comando e ele imita, mas em que proporção ele faz isso? Porque uma criança típica que a gente fala, né, que está no desenvolvimento normal, quando a gente chama pelo nome, quando a gente pede para olhar, quando a gente pede para seguir um comando, quando a gente pede para imitar, quando a gente dá um desafio novo, de 70% a 80% do que a gente pede, elas fazem imediatamente. A gente pede, elas compreendem e fazem. Uma criança que está com desenvolvimento um pouquinho atrasado, ela tende a demorar mais para isso e a gente precisa repetir muitas vezes. Então, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Tem que chamar muitas vezes. João, 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 muitas vezes. É claro que eu não estou querendo dizer aqui aquela criança que está fazendo uma pirracinha e não quer olhar naquele momento. Vocês estão entendendo que eu estou querendo dizer que é um comportamento habitual daquela criança. Ao imitar, ela demora muito para fazer essa imitação, a gente tem que fazer diversas vezes para isso acontecer. Se isso está acontecendo, é sinal de que esse desenvolvimento está caminhando de uma forma um pouquinho mais lenta. Então, a gente precisa de uma avaliação profissional para que o terapeuta especialista com crianças possa, então, estimular conexões novas cerebrais e essas novas conexões sendo ativadas, esses comportamentos sejam também ampliados, né, aumentados de frequência, para que aí a aprendizagem aconteça de forma adequada, a fala aconteça de forma adequada, o desenvolvimento da criança aconteça de forma adequada e o convívio social da criança também, inclusive o aumento da atenção e da concentração, que é super importante
para o desenvolvimento da aprendizagem, da fala e da linguagem. É tão comum aqui no consultório as mães falarem que a escola encaminhou, o pediatra encaminhou, ele não para quieto, na rodinha da escola ele não fica, ele fica rodando para lá e para cá, mexendo nas coisas enquanto a professora está fazendo a atividadezinha, rodinha. Então ele não está aprendendo, concordam? Ele está fazendo mais do mesmo. Então é hora de buscar ajuda, porque quanto mais cedo, a gente já viu isso em outros vídeos que eu falei, quanto mais cedo a gente procura, antes dos 3 anos principalmente, se não for possível antes dos 3 anos, antes dos 4, 5, 6, o máximo possível que você buscar mais cedo, melhor vai ser para o seu filho, porque inicialmente o cérebro é uma esponjinha, tudo que você dá de informação ele absorve. À medida que a gente vai crescendo, essas esponjinhas vão ficando mais fracas e as conexões também. Então, quanto mais cedo vocês buscarem ajuda, melhor para o pequeno de vocês. Um beijo, pessoal. Espero ter ajudado. Tchau, tchau.